Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Amém? Somente até aqui, meus irmãos. Eu convido a igreja para sentar. Glória a Deus. Irmãos, eu acredito que alguns devem saber, outros não devem, né? Se perguntasse para você agora, quem são os samaritanos? Será que todo mundo saberia responder quem são os samaritanos? Por certo, alguns não saberiam. Então, antes de entrar aqui nesse texto, eu quero dar uma breve explicação sobre quem são os samaritanos. Bom, primeiro, samaritanos, porque moravam em Samaria, né? Então, houve uma guerra entre Israel e o rei o país da Síria. Não é Síria, é a Síria. Tem a Síria também, mas essa guerra foi entre Israel e o rei da Síria, uma batalha. Após a morte de Salomão, houve a divisão das tribos. Então, nós temos 10 tribos de um lado e 2 tribos de outro lado. As 10 tribos que seguiram Jeroboão, elas ficaram conhecidas na Bíblia como Israel e também Reino do Norte. E as 2 tribos que ficaram com Roboão, que era filho de Salomão, então ficaram conhecidos como Reino do Sul ou Judá. Quando você lê na Bíblia Reino do Sul, é Judá. E quando você lê Judá, é o mesmo Reino do Sul, composta por 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, Judá e Benjamim, 2 tribos, Reino do Sul. E Israel, 10 tribos. Capital do Reino do Sul, Jerusalém. Capital do Reino do Norte, Israel, Samaria. Então, a partir daquele momento, passaram a existir 2 capitais, uma chamada Samaria, a outra chamada Jerusalém. Jerusalém, capital do Reino do Sul, e Samaria, capital do Reino do Norte. Tudo é Israel. Mas houve uma divisão, né, por causa do pecado de Salomão. Qual foi o pecado de Salomão? O pecado de idolatria. Então, Salomão, na velhice, ele foi corrompido. Em Jerusalém, ele edificou altares a vários tipos de deuses, a pedido das esposas, e aquilo entristeceu profundamente Deus, e o Senhor disse a ele: eu vou rasgar, eu vou dividir o reino, não vou fazer nos teus dias por amor a Davi, mas nos dias do teu filho, no caso Roboão, eu vou fazer isso. E dito e feito, irmão, quando Salomão morre, Roboão reina, e ali houve a divisão, né? 10 tribos seguiram Jeroboão, 2 tribos seguiram Roboão, que era o filho de Salomão. E o que acontece? O rei da Síria, ele fez uma guerra contra Israel, sitiou a cidade de Samaria, levou todos os israelitas lá para a Síria como escravos, e para não deixar Samaria vazia, abandonada, o que ele faz? Ele vai em todas as cidades que faziam parte do seu reino. Isso está na Bíblia em 2 Reis 17, versículo 24. Então ele vai lá na Babilônia, em Cute, em Ava, em vários lugares que ele, na época, ele dominava, e ele pega gente de todas as cidades, de vários países, e traz para Samaria. Então, Samaria está dentro de Israel, é a capital de Israel, mas quem mora lá são estrangeiros, vindos de todas partes, trazidas pelo rei da Síria. Então era uma mistura de gente, uma mistura de povos. E os irmãos sabem, né? Ainda hoje, tipo, você vem no Brasil,
a religião que predomina no Brasil é a católica e a protestante, né? Mas, tipo, você vai em países como o Japão, budismo. Você vai em vários países, você vai lá no Oriente Médio, o que predomina lá, que é muito forte, é o Islã, né? Então, no mundo sempre existiu vários deuses, várias religiões, e cada um serve um Deus diferente. Quem não conhece o Senhor dos Exércitos, né? Então, o rei da Síria fez uma mistura de gente, trouxe gente de tudo quanto é lugar, colocou em Samaria. Qual era o objetivo do rei da Síria? Enfraquecer Israel, fazer com que o povo perdesse a identidade e que a fé do povo fosse enfraquecida. E ele conseguiu isso. Conseguiu muito bem o que ele queria. Ele roubou a identidade do povo e enfraqueceu Israel muito na fé. Então, Samaria passou a ser habitada por gente que veio de outras partes do mundo, trazido pelo rei da Síria. Se você olhar em 2 Reis 17, versículo 24, aí cada um fez um altar, cada um criou uma imagem, cada um adorava o Deus da sua terra. E aí o que é que Deus faz? Deus permitiu que leões viessem em Samaria e comessem os moradores. E aí, irmãos, tocou o terror, né? E todo mundo entendeu que aquilo era a mão de Deus. Alguém foi lá e disse: olha, há leões comendo o povo, isso é porque nós não conhecemos o costume do Deus da terra. Nós estamos na terra desse Deus, não conhecemos esse Deus, não sabemos o costume dele, então ele está enviando leões para nos comer por causa disso. Daí o rei da Síria pegou um sacerdote que foi tirado de Samaria e enviou para a cidade de Betel e disse: ó, você vai lá e ensina para o povo qual é o costume do Deus de vocês. Aí o sacerdote veio e começou a ensinar aos estrangeiros qual era o costume do Deus de Samaria, que é o nosso Deus, no caso. Só que aconteceu uma coisa, irmãos, que não deveria ter acontecido. Por causa do medo dos leões, eles colocaram em prática alguma coisa que eles aprenderam. Só que se você ler em 2 Reis 17, versículo 24 a seguir, você vai ver que não houve uma conversão verdadeira. Então eles ficaram divididos entre o Deus de Israel, que era o Deus da terra, e o Deus da sua terra. Então eles temiam ao Senhor, mas também serviam as imagens de escultura. Então a conversão deles não foi uma coisa de coração, irmãos. Foi uma coisa, digamos, por necessidade, por medo. E na verdade eles nunca tiveram uma conversão genuína. É igual aquelas pessoas, irmãos, que só procuram a Deus quando estão enfermos. Você pode ver, essas pessoas dificilmente elas vão se converter. Ela vai buscar a Deus quando? Quando está doente, quando está numa situação de perigo, de risco, de morte, quando ela está aflita, desesperada, então ela busca a Deus. Quando o perigo passa, quando o problema se resolve, o que ela faz? Ela volta a viver a mesma vida que ela vivia antes de buscar ao Senhor. Então não há uma conversão verdadeira. Então por aí tu tira porque os judeus não gostavam dos samaritanos. Né? Os judeus não gostavam. Esses caras não são verdadeiros, são hipócritas, são falsos. E aí o que é que os samaritanos faziam? Eles adoravam a Deus em um monte chamado Gerizim. E Israel, Judá, no caso os judeus, adoravam em um monte chamado Moriá, onde foi construído o templo de Salomão. E aí o judeu apontava para Moriá e o samaritano apontava para Gerizim. E aí vem Jesus no capítulo 4, 23 do Evangelho de João, diz: ó, vai chegar um tempo que não vai ser nem Jerusalém e nem Gerizim. Vai chegar um tempo em que o Pai vai procurar os verdadeiros adoradores. Então, para Deus não importa o lugar, irmão, se é São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Brasil, Israel, Japão, China. Para Deus importa se a pessoa está sendo verdadeira na sua adoração. Porque se tem uma coisa que cansa a Deus, é um culto falso, irmão. Isso cansa a Deus, né? Então, a origem dos samaritanos foi essa, né? E aí ficou essa inimizade, irmão.
até hoje, né? Eu estava lendo, irmãos, diz que dos samaritanos restam menos de 1000 pessoas ainda. Muito pouca pessoa resta deles ainda nos dias atuais. Mas ficou essa inimizade até os dias de hoje, de maneira que judeu não olha com bons olhos para os samaritanos e os samaritanos não olham com bons olhos para os judeus. E quando Jesus ele foi iniciar o diálogo com a mulher samaritana, ela nega a conversa, ela nega o diálogo, ela diz, escuta, como é que você está pedindo água para mim aqui? Todos digam amém, Jesus. Como pedes de beber a mim, visto que sou mulher samaritana? Judeus e samaritanos não se comunicam, não se conversam, são inimigos. Como é que você está puxando conversa comigo? Foi aí que Jesus começa a dialogar com ela, irmãos. Jesus veio para gerar no samaritano uma conversão verdadeira, meus irmãos. E a perfeita vontade de Deus aqui nesta noite, irmãos, é ver o quê? Ver em nós uma conversão verdadeira também. A coisa que Deus menos quer de mim e de vocês é que a gente apareça na igreja só quando tem problema, só quando está em aflição. Ah, irmão, pelo amor de Deus, ore por mim. Ah, irmão, pelo amor de Deus, eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer um propósito, porque eu estou aflito, estou desesperado, não sei quem adoeceu, não sei quem foi desenganado de médicos, lá em casa está um problema. Irmãos, Deus não quer que nós o procuremos só nas nossas aflições. O Senhor quer que nós estejamos na sua presença em toda e qualquer situação. Seja na alegria, na tristeza, na saúde, na enfermidade, na bonança, nos momentos difíceis da vida, Deus nos quer todos os dias da nossa vida, meus irmãos. E não apenas que o procuremos em dias difíceis. Né? Então, está difícil, vamos para a igreja. Vai, veste as crianças, vai todo mundo, hoje não fica ninguém em casa porque precisamos. Mas Deus não quer você na igreja só quando você precisa. Senão fica aquela coisa cansativa, né, irmão? Sabe aquela oração, irmão, que o cara só pede: Senhor, me dá isso, Senhor. Senhor, me dá aquilo. Senhor, tu sabe que eu preciso. Deus quer ouvir a tua petição, mas Deus quer ouvir também você agradecer. Se chegar na presença de Deus e dizer: olha, Senhor, não tenho nada para pedir, só agradecer. Olha que culto gostoso. Senhor, hoje não tem pedidos, hoje tem agradecimento. E a gente tem tanta coisa para agradecer a Deus. Tem ou não tem, meus irmãos? Tem, muita coisa. Se você for escrever um caderno, um livro, a história da tua vida, você verá que haverá muito mais dias alegres, felizes, bons, do que dias ruins. Quer dizer, há muito mais razões e motivos para a gente agradecer do que ser aquela pessoa que só pede, pede, pede. Não que não possa pedir, mas pelo amor de Deus, irmãos. A Bíblia fala em oração com ações de graças, né? O apóstolo Paulo ensinou: em tudo devemos dar graças, agradecer por tudo. Sabe, hoje a gente reclama de tudo. Reclama da comida, reclama do clima, reclama da roupa, reclama da casa. A gente vive, é um reclamão de primeira categoria, né? Reclamão. Às vezes a gente não vê as coisas boas e focamos nas coisas ruins. Certo, meus irmãos? Então é tempo da gente olhar para aquilo de bom que está acontecendo na vida da gente. E está acontecendo tanta coisa boa na vida da gente, irmão. Às vezes a gente fica focado num probleminha ali e a gente fica sofrendo de ansiedade, depressão, enfim, uma série de sentimentos negativos. Aquilo fica corroendo dentro da gente, a gente perde até a vontade de viver e aí não agradecemos pelas coisas boas. Eu estava vendo uma mulher, ela falou para 2 amigas: escuta, se eu desse 10 milhões para você, como é que você acordava amanhã? Aí uma já disse: se eu tivesse 10 milhões, eu ia acordar super feliz. Já ia
as compras, ia procurar alguma coisa para investir, ia sorrir muito, ia estar muito alegre e tal. E você? Eu também acordaria muito feliz, muito alegre, muito contente, já ia afastar as pessoas negativas da minha vida, ia fazer isso, aquilo. Olha, eu ficaria muito feliz. Daí a mulher disse, escuta, e se você ganhasse os 10 milhões hoje, mas não pudesse acordar mais amanhã, você ainda queria os 10 milhões? Não, daí não. Mas por quê? Porque se for para morrer, não. Quer dizer que a vida vale mais do que os 10 milhões? Sim, vale mais. Então, se você tem a vida que é muito mais preciosa que 10 milhões, por que você não acorda alegre? Por que não acorda bem-humorado, feliz, agradecendo? Você vê que a gente reclama de tudo, mas a coisa mais preciosa é a vida, meus irmãos. Você não troca a tua vida por nada de riqueza desta vida. Podem fazer a melhor e maior oferta em dinheiro, em ouro, em prata, em dólar, em qualquer moeda de qualquer nação, mas para você o mais importante é a tua vida. Se a vida é a coisa mais importante, o que você está esperando para agradecer e viver uma vida alegre na presença de Deus, meus irmãos? Amém? O que é que Jesus disse? Que a vida é mais importante do que a comida e os vestidos e a roupa, irmãos. O Senhor nos deu a vida é uma dádiva, é um presente de Deus. E ela está passando, sabe, irmãos? Está passando, e a gente é aquele crente resmungão. Muita gente não consegue ser feliz com o que tem, né? Vou ser feliz quando eu chegar lá. Vou ser feliz, né? Quando eu ter. Vou ser feliz quando eu conseguir. Irmão, seja feliz agora. E se Deus acrescentar alguma coisa a mais na nossa vida, sejamos felizes também. Mas não vamos esperar ter, ser ou chegar em algum lugar para ser feliz, meus irmãos. É a mesma coisa que você vai fazer uma viagem, né? Vamos passar as férias em São Paulo. Beleza. Vou ser feliz quando chegar em São Paulo. Mas você vai ter um trajeto aí de 450 quilômetros, lugar bonito, lugar alegre, lugar de boa comida, boa bebida, lugar para descansar, e você vai esperar para ser feliz só quando chegar lá? E as coisas boas que vão cruzar o teu caminho nessa viagem, que você pode ser tão feliz quanto a hora que você chegar lá, meus irmãos. Então alguém diz, pastor, a felicidade completa no céu. Concordo. A felicidade completa é no céu. Mas aqui na terra, quem tem Jesus tem tudo, meus irmãos. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Nós precisamos ter mais gratidão pelas coisas que Deus fez. Quando Jesus curou 10 leprosos, 9 não voltaram. Quem voltou foi um estrangeiro. E aquilo chamou a atenção de Jesus, porque ele deveria ser a última pessoa a não voltar. Se ele não voltasse, Jesus até ia entender. O cara não é de nada mesmo, é aí um atribulado da vida, não voltou. Mas 9 judeus não voltaram. Eles teriam que ter voltado, irmãos, né? Mas não voltaram. Acharam mais importante ir para casa, tomar um banho, comer um bom prato de comida, rever a família. E esqueceram de agradecer a Jesus, né? E alguém lá na frente disse, escuta, quem é que te curou? Rapaz, dá vergonha até dizer, né? Foi Jesus. O que você fez? Não fiz nada, vim embora. Ingrato. Mas as pessoas são assim, meus irmãos. Quando Jesus curava, ele nunca esperava nada de ninguém. Jesus fazia o bem porque Jesus ama. Jesus nunca trocou milagre, coisas boas com as pessoas em troca do que eles poderiam dar. Jesus curava, libertava, fazia os seus milagres porque Ele é bom, meus irmãos. Acho que é Lucas 6:45 que Jesus disse, olha, se vocês querem ser igual ao vosso Pai que está no céu, vocês têm que fazer assim, ó. O Pai faz com que a chuva caia sobre o bom e o mal. E o Pai também faz com que o sol brilhe sobre o justo e sobre os injustos. Se vocês querem ser filhos de Deus,
façam assim. O bem a gente faz sem olhar a quem e sem esperar retorno, irmão. Ah, não vou ajudar mais porque nem obrigado disse. É natural, irmão. As pessoas ingratas não dizem obrigado. Obrigado, irmão, é uma palavra que não existe no dicionário do ingrato. Não sabe dizer obrigado. Não sabe, né? Tem um que não sabe dizer obrigado, tem outro que não sabe dizer dá licença. São pessoas que excluíram da vida deles essas palavras. Mas são palavras que fazem bem a quem usa. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu pai. Obrigado, minha mãe. Obrigado, meu vizinho. Obrigado, meu amigo. Olha, obrigado por ter lembrado de mim. Obrigado. Irmão, essa palavra, ela faz um bem para quem usa ela. Talvez faça um bom tempo que alguém aqui não usa ela, mas comece a usar. Entendeu? Isso vai te ajudar a compreender melhor as coisas de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então a mulher samaritana, ela ficou assim, admirada de ver Jesus, um judeu, falando com ela, samaritana. E quem puxou a conversa foi Jesus. É aqui que está a beleza desse texto. Jesus iniciou a conversa. Veja, nós esperamos sempre alguém iniciar. Não, se o cara me olhar, eu olho. Se ele me cumprimentar, eu cumprimento. Se ele me ajudar, eu ajudo. Se ele vier aqui, eu vou lá. Irmão, tome iniciativa. Tenha iniciativa. Né? Não tenha vergonha de ser a pessoa que inicia uma situação, uma conversa, um diálogo, uma conversação. Jesus, ele poderia ter pensado, se essa mulher olhar para mim e conversar e falar comigo, aí eu vou conversar com ela. Caso contrário, ela que pega água e suma. Não, Jesus é quem inicia a conversa. E ela fica admirada de ver Jesus sendo judeu, sabendo da inimizade forte que havia entre as duas nações, ele iniciando um diálogo. E Jesus não apenas iniciava ali um diálogo, mas Jesus iniciava ali um grande propósito de salvação com a alma dela, meus irmãos. E Jesus faria dessa mulher um instrumento nas mãos dele. Porque os irmãos sabem que foi isso que aconteceu. Jesus, ele começa a conversar e Jesus vai falando da vida dela. Mas Jesus nunca viu ela. Não é que nem hoje, irmão, que muita revelação e profecia é descoberta no Instagram e os caras vêm para a igreja para profetizar. As pessoas contam a vida deles no Instagram, no Facebook, as pessoas vasculham e vão para a igreja profetizar, né? Profetizo. Não, Jesus não tinha Instagram, Facebook. Aqui, meus irmãos, era Deus mesmo. E Jesus começou a revelar a vida dela. Jesus disse assim, chama teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Bom, se não tem marido, pode ser viúva, pode ser solteiro, sim ou não? Poderia. Se uma mulher diz para mim, eu não tenho marido, eu vou entender que ela é viúva, ou que ela é solteira, ou que ela está separada, coisa desse tipo. Mas Jesus conhecia a samaritana. Ela disse, não tenho marido. Jesus disse, disseste bem, porque você teve 5, o que você tem não é teu. Mas Jesus mandou chamá-lo, né? E aí, à medida que Jesus vai falando, ela vai se maravilhando com a conversa e com as coisas que Jesus revela. E chega um momento que ela diz assim para Jesus, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Para ela, a princípio, Jesus era um profeta. Mas à medida que Jesus vai aprofundando o diálogo, ela vê que Jesus não é apenas um profeta, mas que Jesus é o Messias, aquele prometido pelos profetas, irmãos. E aí ela vai em Samaria, lá naquela aldeia, e diz, olha, venham porque eu achei aquele de quem os profetas falaram. O Messias está aí. Ele me falou tudo sobre a minha vida. Que coisa, né? Ela creu porque Jesus falou tudo sobre a vida dela. Que coisa, como Jesus é bom, amém, meus irmãos? Todos digam graças a Deus. Ela disse, me falou tudo
sobre a minha vida, bendito é o nome de Jesus, amém, igreja do Senhor. E aí ela foi lá e testemunhou, aí que está o valor de um testemunho, né? Muito importante dar o testemunho. Ela foi lá, contou tudo que Jesus falou, e o que acontece? As pessoas ficaram curiosas. Teve gente que veio por mera curiosidade. Teve gente que veio com espírito de crítica. Vou lá ver se essa mulher não está viajando na maionese. E teve gente que disse, ela deve ter achado alguma coisa boa mesmo, porque essa mulher não valia nada, sempre estava aí enrolada, toda cheia de problema na vida, agora está tão diferente, eu vou lá. Veio uma multidão, irmãos. E quando chegaram ali, Jesus começou a pregar. E todos eles creram, amém, meus irmãos? E eu gosto muito aqui de João 4,35, que Jesus disse, não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Quer dizer, na continha, no calendário deles, faltava 4 meses para a colheita, o fruto da terra. Só que Jesus disse, olha, a ceifa já está madura. Jesus não estava falando do trigo, da uva ou de qualquer produto que a terra produz, mas Jesus estava falando das almas. Porque uma verdadeira multidão começou a sair da cidade e vir ao poço chamado Poço de Jacó, meus irmãos. E chegando ali junto ao Poço de Jacó, Jesus começou a ministrar a palavra. E toda aquela multidão de samaritanos se converteram, agora não com medo de leão. Lá em 2 Reis 17, 24, a conversão aconteceu na marra. Ou converte, ou vira comida de leão. Mas aqui não foi o medo do leão, mas foi o poder da palavra de Deus, irmãos. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. De maneira que a vida deles foi transformada. Não voltaram mais a pecar, não voltaram mais à idolatria, à vida que levavam antes do encontro que tiveram com Cristo. Houve o quê? Uma transformação naquelas pessoas, irmãos. E eles disseram para a mulher assim, agora cremos não somente pelo que você falou, mas pelas coisas que a gente ouviu da boca dele. Então eles chegaram até ali pelo testemunho da mulher. Creram em parte pelo que a mulher disse, mas agora eles falaram, agora nós cremos não somente porque você falou, mas cremos pelas coisas que ouvimos da boca dele. Foi tremenda a colheita que o Senhor operou ali naquele dia, meus irmãos. Amém? Então, o Evangelho, irmão, não é só para quem a gente gosta. O Evangelho não é só para aqueles a quem a gente prefere. Não, o Evangelho é para todos. Pastor, o que é Evangelho? A melhor definição de Evangelho é aquilo que Paulo resumiu em Romanos 1,16. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Glória a Deus. Então, todo aquele que crer no Evangelho, ele é o poder de Deus para salvar, meus irmãos. Quantos aqui têm crido no Santo Evangelho? Levante a mão e diga glória a Deus. Quem é que tem feito leitura da Bíblia? Diga graças a Deus. Irmãos, as pessoas estão tão fraquinhas no conhecimento bíblico porque se lê muito pouco. As pessoas estão... Já houve tempo em que as pessoas não tinham interesse. Mas agora isso piorou, meus irmãos. Com a chegada da internet, irmãos, o interesse pela leitura da Bíblia caiu muito. Não precisa se manifestar, mas olha, tem gente aqui, hoje é sexta-feira, e você passou a semana e não pegou na Bíblia para ler um versículo. Você não pegou, você perdeu o interesse. Nós estamos ocupados com muitas coisas, irmãos. Sabe, nós estamos que nem a Marta, coitada da Marta. Jesus na casa dela e ela focada no limpar, no cozinhar, no trabalhar, no fazer acontecer.
Maria, aproveitando aquela oportunidade que não é todo dia que se tem Jesus na sua casa. Estou falando de forma presencial. Maria ali aproveitando e Marta cansada. Você vê que quem se dedica às coisas de Deus, irmão, dificilmente se cansa. E quando cansa, Deus renova. Amém, meus? Olha a meninada nova. Irmão, nós temos gente para... Isso aqui está cheio. Nós temos gente para isso aqui está cheio. Estão doentes? Não, não estão doentes. Estão sem dinheiro para colocar um combustível, pegar um ônibus? Também não estão sem dinheiro. Ah, mas estão muito cansados porque trabalharam? Também não é isso. É falta de interesse mesmo. As pessoas perderam o interesse pelas coisas de Deus. Sabe, irmãos, dá vergonha de ver que tem crente que ele é domingueiro. Não, eu, em nome de Jesus, que eu tenho vergonha. Eu estava orando ali, eu disse, Senhor, eu tenho vergonha de ser pastor de uma igreja domingueira. Falei para Jesus ali, aliás, lá dentro, quando eu estava orando. Eu disse, Jesus, eu não quero ser pastor de uma igreja domingueira. Para o cara chegar aqui domingo à noite com a cara inchada, para ainda colocar defeito em quem toca, em quem canta e quem prega. Passa a semana toda, às vezes, fazendo um monte de coisa por aí, não vem servir ao Senhor e vem domingo à noite aqui querer achar defeito na igreja. Não me serve para mim ser pastor de igreja domingueira. Ou a igreja é uma igreja de verdade, de domingo a domingo, ou então eu prefiro nem pastorear uma igreja assim, irmão. Sou sincero a dizer aos irmãos, sou sincero. Eu tenho coisa para fazer, lugares para ir se eu quiser. Não vou querer pastorear uma igreja domingueira que chega aqui ainda domingo 8 horas da noite. Depois que terminou toda a oração, todo o louvor, só vim para ouvir a palavra e a revelação. Sabe para onde é que você vai com essas ideias? Você vai para o inferno. É forte falar isso, mas é verdade. Tu não pense que um crente dessa natureza está orando, porque não está. Quanto mais buscamos ao Senhor, mais queremos da presença de Deus. Aí as pessoas vão se ocupando. Irmão, tem um ditado, não é bíblico, não é um provérbio bíblico, é um provérbio popular. Diz que não dá para chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. Ou você chupa cana ou você assobia. Os dois juntos não dá. Então as pessoas querem abraçar o mundo. Meu Deus, tem gente querendo abraçar o mundo, irmãos. Não dá, igreja. É impossível abraçar o mundo. Né? Eu trabalhava, minha mulher trabalhava. Nós íamos para a igreja trazendo criança pequena no colo e a pé. Tu acha que não dói em mim? Aí você olha para uma filha com um carro na garagem, com gasolina no tanque. Vai na igreja? Ah, hoje não. Vai na igreja? Ah, vou domingo. Rapaz, é uma coisa que cansa, que entristece. E aí eu fico pensando, meu Deus, a gente chegava do trabalho naquela época, irmão, fazia programa à tarde, né, na Floresta Negra, e naquela época eu estava um pouco mais gordo, tinha muito problema de assadura. Quantas vezes, irmão, eu descendo o morro da minha casa para ir fazer o programa à tarde, de perna aberta por causa da assadura, doendo a beça, irmão. Eu ia lá na rádio, fazia o programa à tarde, voltava para casa, pegava a família, vinha a pé para a igreja. E aí você vê as pessoas com carro, as pessoas com toda a condição de servir a Deus e não querem. Irmãos, isso não é nem diabo, é preguiça espiritual, irmão. É claro que Satanás ele fica alegre, mas o problema das pessoas, pastor, estão amarrados pelo diabo. Não estão amarrados pelo comodismo, pela preguiça espiritual. E tem que se despertarem, meus irmãos. Porque Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Quem consegue me entender, diga glória a Deus. Aí você vinha trazendo o filho no colo, e hoje os filhos e gente mais nova do que nós, né? Vocês estão aqui, trabalharam, correram o dia todo, mas estão aqui, ó. Levantei 4h30, corri, tô aqui, ó, 4h30 eu saí da cama.
Estou aqui, vou deitar depois do culto. Mas estou aqui, eu estou pregando, já fiz um programa, já trabalhei, já fiz uma visita, estou aqui. Agora, as pessoas são muito acomodadas, irmão. Meu Deus, o sangue de Jesus Cristo tem poder, viu, irmãos? As pessoas estão muito acomodadas, as pessoas estão deixando a oportunidade passar, meus irmãos. Né? As pessoas chegam no culto, eles não têm força para orar, irmão. Sabe? Tu já viu um cachorrinho quando vai deitar, o que ele faz? O que é que o cachorro faz? Você nunca viram um cachorro deitar? O que é que ele faz? Isso, ele fica rodando assim, procurando a melhor posição, o melhor jeito para deitar. E os crentes, a maioria está assim, irmão, chega na igreja, ele quer a melhor cadeira para sentar. Irmão, igreja, em primeiro lugar, é casa de oração, irmãos. Aleluia. Né? Igreja é casa de oração. É preciso haver um despertamento, meus irmãos. Né? Às vezes eu falo para minhas filhas, a gente trouxe as filhas a vida toda para a igreja. Eu falo para eles, vocês não estão indo nem levando o filho de vocês. Se eu que levei vocês a vida toda, vocês estão fracas assim, imagina o filho de vocês. E a vida, ela não é fácil, irmãos. Não. É porque a pessoa cresceu assim numa casa que não tem droga, não tem cachaça, não tem essas coisas. Vai morar numa casa onde tem drogados e bêbados. Vai morar. Para você ver o que é triste. Graças a Deus a tua casa nunca teve gente bêbada e nem drogada. Porque a droga e a bebida, ela altera o comportamento da briga, da discussão. É uma tristeza. Então, muitas pessoas, infelizmente, se não vigiar, o mal vai entrar na casa e vai trazer muita dor de cabeça para as famílias. Então vamos servir ao Senhor com alegria, meus irmãos. Quem gosta de servir ao Senhor com alegria, diga glória a Deus. Olha o Salmo de número 100, o que é que fala? Celebrai ao Senhor com júbilo, aleluia. Entrai nos seus átrios com hinos. Não, a coisa melhor que a gente faz é vir na igreja. Ah, pastor, mas a pregação é sempre a mesma. A pregação é a mesma porque o pecado é o mesmo. Esse é o problema. O cara comete o mesmo pecado e não quer ouvir a mesma pregação. Vai para a escola, não aprende a tabuada, você vai ficar 4, 5, 6, 10 anos escutando a professora falar a mesma tabuada. Enquanto você não aprender, você vai ouvir a mesma coisa. E assim é na igreja, irmão. A pregação é a mesma, por quê? Porque os pecados são os mesmos. É por isso que Deus continua falando, e vai falar até o dia da vinda dele. Amém? Bate uma salva de palmas bem forte para Jesus. Dá glória a Deus.